existem muitos recursos que você pode utilizar com a Libras para poder se comunicar, para poder interagir, para poder mediar conhecimento com as pessoas surdas nas diferentes áreas. Só que a palavra muitos nesse momento, ela não satisfaz todo o conhecimento. Está tudo muito limitado. Eu, por exemplo, para dar uma aula de química, para dar uma aula de física, para dar uma aula de solo, fico gravando os professores e depois vou analisar como é que eu vou colocar cada um desses sinais. Uma aula, por exemplo, de energia eólica, eu vi intérprete fazendo isso aqui é um ventilador. Transformar o ventilador na energia eólica é um absurdo, é mediocrizar a mente do surdo. Então dizer que a Libras é completa, faltando tantos sinais para os conhecimentos, aí o linguista chega e diz, então não é o problema da Libras? Como não? Vai ensinar o quê? Como? Por quê? De que forma? Claro que é a dificuldade da Libras. Vai trabalhar o subjetivo? Vai trabalhar o mental da pessoa surda? Não, a Libras é completa, não precisa, é independente da língua portuguesa. Mentira! Quem está inventando isso? É para querer colocar a Libras num apogeu, naquela situação de intocável. Não precisa disso. Não existe uma língua que não se trabalhe com a outra. Nosso português veio de onde? Quais são as origens da língua portuguesa? A Libras não tem origem. Isso é um crime. Um crime praticado pelos linguistas, pelos professores que defendem a língua pura e completa. Para quê? Para dar um status de língua? Não precisa disso. Ela já tem. Ela já é a segunda língua brasileira, oficial. O que precisa é arregaçar as mangas e trabalhar e criar sinal. O que precisa é começar a trabalhar todos os conhecimentos em língua brasileira de sinais. O que precisa é torná-la acessível e popular para a população. E não começar a criar palavras absurdas e dizer que ela é status de língua pura. Isso é um crime. Mas deixa isso para os linguistas quebrarem a cabeça e querendo criar, comparar. Comparar não, porque é pura, é intocável. Mas voltando aqui para o tema de hoje, que é bem mais leve e suave, mais doce. Eu estava dizendo, o que importa, quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los. Então esses recursos que você tem nunca será suficiente. E daí? E daí vamos trabalhar alguns recursos da Libras. Professores de matemática que vêm fazer curso comigo, e aí, o sinal para isso, isso, isso. Como é que eu vou trabalhar? Por exemplo, os números negativos. Aí uma outra professora disse, eu trabalhei assim. Eu peguei o nível do mar, e tudo que estava para cima eu disse que era positivo, e tudo que estava para baixo eu disse que era negativo. Aí eu falei, boa professora, boa ideia. Agora, quando eu tiver que trabalhar os números negativos, os números inteiros, sem ser usando o mar, como é que eu vou fazer essa construção? Lá no interior das Brenhas, que não conhece o mar, que não sabe quanta água tem, aí vou usar a água do açude para dar. Esse limite vai ser muito bom para poder começar, mas depois tem que sair dessa situação e utilizar os números em outras situações para verificar que não é só daquela forma. Porque senão o surdo vai ficar bitolado a só ser daquela forma, como acontece. Depois a Libras é completa, claro. Porque incompletos são aqueles que estão inventando ela. Mas vamos voltar para o conteúdo. Em relação ao lugar, condição, aspecto e forma, alguns alunos me pediram que eu gravasse para ficar mais fácil estudar, para que a gente pudesse construir a leitura de imagem. Porque nós trabalhamos a partir da leitura de imagem, o diálogo em Libras e a facilidade, esse movimento dos sinais e tornar uma sequência de conversação, de entendimento, de compreensão. Então, alguns elementos eu vou trabalhar com vocês agora. Por exemplo, em relação à superfície. Uma superfície lisa, eu posso dizer que é liso, ou áspero, ou áspero. Já
Já no dicionário nacional, ele pega a letra P e coloca assim como sendo liso. Então, você pode usar dessas formas. E para o áspero, ele coloca com essa mão em garra, dessa forma, com a expressão facial, para dizer que é áspero. Numa superfície plana, que eu possa fazer dessa forma ou dessa forma, eu vou então fazer o elevado. Eu fui buscar no dicionário plano, mas o plano está como organizar. Está como plano de fazer um planejamento. Mas eu quero um plano de uma superfície plana. Então, uma superfície que está no mesmo plano. Ou um elevado, que no caso aqui é o sinal para morro. O sinal para a palavra escorregar, eu vou ter que fazer o seguinte com vocês. Trabalhar a questão do classificador com o marcador. Não dá para ser só escorregar. Eu fui olhar no dicionário, o escorregar está aqui. Uma pessoa escorregou. Tá, mas se não for uma pessoa, for um carro. Então, quando eu disser isso, o carro escorregou. E até escorregou e virou. Usando o classificador. E daí eu faço então o marcador dele. E colocou as rodas para cima. Ou quando precisa virar, ficou de lado. Então, é essa a construção que você tem que respeitar de acordo com o classificador. Porque o que faz escorregar não é só uma pessoa. Então, teria que ser escorregar para animal, escorregar para pessoa, escorregar para objeto, para ficar o sinal mais completo. Mas se eu for dizer que a estrada está esburacada, por exemplo, então eu vou dizer o caminho ou a rua está cheio de buraco. Mas se for um buraco numa roupa, aí eu vou dizer aqui, ó, um buraco ou aqui. Então eu vou dar a localização e vou fazer, ó. Está rasgado, esburacado, rasgado. Aí me perguntaram, professor,